Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Sejam bem-vindos ao canal Amigos de Deus. Hoje nós vamos refletir a passagem que está em Marcos, capítulo 6, versículos 17 ao 29. Que peçamos então o Espírito Santo para que ele venha em nós habitar e podemos compreender melhor a palavra de Deus e que ele conduza a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo um mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar juntos Marcos capítulo 6, versículos 17 ao 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Herodes, com efeito, mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois ele a desposara. E na ocasião João disse a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodíades então se voltou contra ele e queria matá-lo, mas não podia, pois Herodes tinha medo de João, e sabendo que era homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava mais confuso e o escutava com prazer. Ora, chegou um dia propício. Herodes, por ocasião do seu aniversário de nascimento, ofereceu um banquete aos seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galiléia. E a filha de Herodíades entrou e dançou, e encantou Herodes e os convivas. Então o rei disse à moça: Pede-me o que bem quiseres, e eu te darei. E fez um juramento: Qualquer coisa que me pedires, te darei, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: Que peço? E ela respondeu: A cabeça de João Batista. Voltando logo, apressadamente à presença do rei, fez o pedido: Quero que agora mesmo me des num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente triste, mas por causa do juramento que fizera e dos convivas não quis deixar de atendê-la. E imediatamente o rei enviou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. E saindo ele, o decapitou na prisão e trouxe sua cabeça num prato, deu à moça, e essa entregou à sua mãe. Os discípulos de João souberam disso, foram lá, pegaram o corpo e o colocaram no túmulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a passagem de hoje, falando sobre João Batista, hoje que se comemora o dia do martírio de São João Batista, o que veio antes de Jesus, que nasceu antes, o precursor, que veio anunciando, preparando os caminhos, assim como falava, ou assim como falou, né, o profeta Isaías. Preparai os caminhos do Senhor, assim veio João Batista preparando. Ele que era filho de Isabel, né, de sangue ali, primo de Jesus, vamos dizer assim. Ele foi o que preparou o caminho para chegar a Jesus. Antes ali de iniciar todo o processo, todo o tempo em que Jesus anunciou, João Batista já anunciava, já falava de Jesus. Ele que vivia ali sempre jejuando, né, andava pelos desertos, afastado do povo, afastado das coisas, né, sempre na presença de Deus. Como ele falou mesmo, ele foi preparando e ele falava aquilo que precisava ser dito também, assim como falou para Herodes. E ele sempre prestava atenção, né? Ele sempre ouvia João Batista e ele sentia que era importante aquela palavra. E ele ouvia, como falou aqui, com prazer. Mas aquela palavra que João Batista falou afligiu, e também a mulher
que ele tinha desposado, que era do irmão dele. Então ele estava em pecado. Tinha pegado a esposa do irmão dele e ele estava em pecado. Então João Batista condenou, João Batista falou, não deu voltas, ele falou diretamente, e aquilo a fez ela sentir raiva e querer matá-lo. O que acontece muitas vezes com nós, que nos colocamos como Herodes? Às vezes nós ouvimos uma palavra de Deus, sabemos que aquilo é bom, aquilo é para a nossa vida, aquilo vem para nos transformar, nos edificar, e nós, com as nossas fraquezas, com as nossas, vamos dizer, com a nossa vontade da nossa carne, com as nossas preguiças, nós não agimos. Nós ouvimos, como ele fez aqui, ouvimos o mal. Ouvimos a palavra do mal e em vez de dar prioridade para as coisas do mundo, de Deus, para as coisas que Deus nos fala, para aquilo que nós ouvimos na palavra, que ouvimos por meio de pessoas que anunciam a palavra de Deus, preferimos ouvir o mal. Preferimos ouvir aquilo que nos afasta de Deus e aquilo que quer acabar com a nossa alma, aquilo que quer nos afastar do Senhor. Muitas vezes nós nos colocamos a ouvir esse tipo de coisas, assim como Herodes fez, e nos colocamos não como prioridade aquilo que é o essencial, aquilo que é o principal, aquilo que nos prepara, que melhora a nossa vida, que são as coisas de Deus, que elas vêm para nos tornar melhores, nos tornar felizes também. Que a alegria verdadeira só conseguimos encontrar no Senhor e buscando os seus caminhos, buscando aquilo que Ele nos mostra, aquilo que Ele nos fala, clamando a cada dia o Espírito Santo, buscando as coisas que Deus nos pede, buscando reconciliação com Deus, se afastando das ocasiões de pecado e realmente nos colocando, assim como João Batista, com ousadia no Espírito. Quando precisarmos, sempre nós devemos, primeiramente, viver assim, com jejum, oração, próximo de Deus, e nos afastar das ocasiões de pecado, e quando for preciso, denunciar o pecado, denunciar o mal, porque Deus quer a conversão de cada um de nós. E devemos denunciar, porque pode chegar muitas vezes a pessoa pensa, porque às vezes a pessoa está vivendo aquilo sem entender, está vivendo aquilo achando que é normal, achando que é bom, mas muitas vezes precisa ouvir de outra pessoa: essa vida que você está não está legal. Essa vida que você está te afastando de Deus, está levando para um caminho que não tem volta, está levando para um caminho que vai acabar com a sua vida. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, se buscar sempre o pecado, se buscar as coisas erradas, será a morte, o salário. A resposta de toda ação mal é a morte. Não a morte somente do corpo, mas a morte eterna. Passar a eternidade no inferno. Pelo contrário, se buscarmos sempre fazer o bem, buscar sempre as coisas de Deus, Deus tem para nós a vida eterna, a alegria eterna junto de Deus. Busquemos a cada dia agir assim, conforme Deus quer, conforme os profetas nos mostram pela Bíblia, pelas Escrituras que foram ungidos, conduzidos pelo Espírito Santo, e para compreendê-las sempre pedir esse Espírito Santo, que foi o mesmo que conduziu as pessoas a escreverem essas Escrituras, nos conduza para que possamos compreender aquilo que Deus tem para cada um de nós, a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado para você que viu o vídeo até aqui. Deixe seu joinha, compartilhe. E se você é novo no canal, se inscreva. E clique no sininho para ser notificado sempre que tiver novos vídeos. Que Deus abençoe você.